Eu tive com... Foi Itamir Lima, né, o Thiago? Ele trouxe um dado aqui que eu fiquei meio assustado, né? Que mais de 70 mil pessoas foram embora do Acre. Olha, eu não tenho esse dado, mas eu não desconfio que seja mentira, não. Que seja mentira, não. É o que a gente mais encontra hoje. Cara. E eu recebo muita mensagem. E vez ou outra eu ainda compartilho. Tem gente que foi para São Paulo e fala: poxa, Hermes, eu vim para São Paulo, eu estou há mais de 2 anos, estava há mais de 2 anos no Acre, buscando um emprego e não consegui. Aqui eu estou há 1 mês e já consegui. E outras várias pessoas que foram para Santa Catarina, para Paraíba ou para outra região, né, que seja. Santa Catarina e João Pessoa são os maiores destinos, são os mais procurados, né? E é batata. Chega lá, consegue uma oportunidade. Então, hoje tem sido o pensamento da maioria dos acreanos ir embora do nosso estado. Triste, né, cara? Chegou a tal ponto o descrédito que a única solução que as pessoas enxergam é ir embora daqui. Então, acaba ficando aqueles que não é a solução ideal, né? Porque não seria. Porque o local que você está não pode definir, né, as coisas. Às vezes o cara vai embora e claro que às vezes dá certo, isso às vezes acontece, a grande maioria acontece, mas às vezes você, se estiver bem no lugar, você se dá bem, entendeu? Faz a sua parte, né? É isso. Então, a gente sonha Sim. que o acreano não more em outro estado, mas more em outro Acre. Em outro Acre. Então, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa construção, e isso só vai acontecer com muito trabalho, colocando gente boa, capacitada nos lugares certos, para que ao longo do tempo... Me arrepiei todinho, mano. Ao longo do tempo a gente possa transformar. Que frase forte, cara. A gente quer um Acre diferente, cara. Um Acre melhor para todo mundo, né? Que a gente mais não oportunidade. Que a gente não precise sair daqui para ir para outro estado para poder conquistar alguma coisa na vida, né? É difícil, cara. Entendeu? Muito massa, cara. Nos meus 34 anos de idade, eu não posso me dar o luxo de desacreditar no Brasil. Sim. Alguém que já tem 60 anos, 70 anos, eu até entendo por todas as decepções tá meio cansado, né, já? Mas eu não me dou esse luxo. E é por isso que eu acordo todos os dias em busca de transformar essa realidade. Porque a gente só vai mudar a política de dentro para fora. É verdade. Não tem outra forma. E é claro que isso só vai acontecer se boas pessoas ocuparem esses espaços. Então, por exemplo, dentro do Novo a gente não tem político de estimação. Sim. Aquele que estiver fazendo um bom trabalho vai... Tem coronel, não? Não tem coronel, não tem cacique. Sim. Essa é a grande vantagem do Novo. E não tem gente que busque fazer atos de corrupção. Então, sempre quando você vê uma gestão do Novo, seja numa cidade ou seja num estado, pode ter certeza que lá não vai ter jatinho à disposição, lá não vai ter carro de luxo à disposição, vai ter muito trabalho. Tem uns rap hall muito doidos, né, cara? Tem, inclusive. Já falar disso aí. Tem o gabinete aqui da Casa Civil, é um luxo atrás do outro. E não é de agora que nós estamos falando. Nós já, inclusive, comentamos a respeito do aumento da verba para diárias e passagens. Nós já falamos, inclusive, de compras de caminhonete, carros de luxo para ficar à disposição. E agora nós vamos falar de um outro tema que revolta ainda mais. Então, a Casa Civil quer gastar aproximadamente R$500 mil com jantares, almoço e até mesmo happy hour. Agora, se você for olhar o cardápio, quanto? Aproximadamente R$500 mil. Para um jantar? Jantar, almoço, happy hour. Ah, tá. São alguns, né? São vários itens. Tá. Né? E quando você vai olhar o cardápio, você fica abismado. Tem coisa que eu nunca nem ouvi falar. A Gris até ouvi da gente que a gente já viu isso. Olha só o que tem no cardápio que foi homologado pelo gabinete da Casa Civil. Tem filé mignon ao molho de vinho e cogumelos. Poxa. Tem filé mignon. Deu água na boca agora, ó. A poivre, desculpa aí se eu falei errado também, não sei se é assim que fala. Tem carpaccio, risoto de camarão, arroz flambado, creme brulee, manjar de pistache, ceviche, soufflé de chocolate belga, pavlova. Já comeu pavlova? Não sei nem o que é. Bacalhau. Eu acho que é de comer, né? Bacalhau a Gomes de Sá. Aí vamos pro cardápio do happy hour, porque tem happy hour, né? Não para por aí, não. O happy hour tem gorgonzola, tem provolone, tem brusqueta, picanha cebolada,
churrasquinho, risoto de bacalhau, muqueca de camarão. Tudo isso pago com o dinheiro de quem? Aí o teto lá da delegacia da Cidade do Povo está caindo. O teto do pronto-socorro já caiu. Não tem dinheiro para chamar o pessoal que está no cadastro de reserva para concursos públicos. Então, qual que está sendo, de fato, a prioridade do gabinete da Casa Civil? E além disso, quem está pagando essa conta? Somos nós. Então, o Poder Executivo é tomada de decisão. E a gente fica muito triste quando percebe que no Diário Oficial a tomada de decisão tem sido por aumentar cada vez mais os luxos e regalias do Gabinete Civil do governo do Estado do Acre. Teve acho que foi ano passado, né? Acho que foi no final do ano que foi dada uma ordem para diminuir despesas, né? É isso? Ou eu Muito tô bem enganado? lembrado, não. Essa ordem aconteceu, foi feito um decreto, inclusive. Sim, teve até mídia em cima disso. Né, então. Porque o Estado do Acre, em tese, estava passando por um momento de dificuldade que não estava passando. E nós mostramos isso porque os repasses... Como é que é? Os repasses estavam maiores do que o ano passado. Olha, se eu estou recebendo mais dinheiro, como é que o meu governo está em crise? Tá. Mas por que eles encerraram a crise? Porque logo em seguida iam para onde? Para Dubai. Foi uma comitiva aqui do Acre, né? Quantas pessoas? Tu tem noção? Agora eu não me recordo a quantidade de pessoas, mas foi uma muita comitiva muito boa, grande. Né? Então, como é que um governo vai para Dubai se temos um decreto de redução de gastos? Ia ficar feio, né? É no mínimo estranho, né? Aí, de uma hora para outra, revogou-se o decreto. Então, um acreano precisa acompanhar de perto tudo isso. E é por este motivo que nós estamos sempre na tribuna da Assembleia falando sobre esses assuntos. Pode ser cansativo, pode ser repetitivo. O que não pode mais estar acontecendo é um Estado pobre, igual o nosso, está bancando esses luxos aqui que eu acabei de citar, com compras até mesmo para happy hour. Parece que é um mundo paralelo, né? É um mundo paralelo. É um mundo diferente. No Acre, 7 em cada 10 acreanos é pobre ou extremamente pobre. É verdade. E ao mesmo tempo... E o comércio agonizando, né? Os empresários agonizando. Mas por quê? Para você pagar essa conta aqui só tem uma forma, né? Imposto. Aumentar imposto. Então, o Estado do Acre, apesar da dificuldade de sua logística, tem a maior carga tributária hoje do país. Como é que você vai empreender dentro de um estado como esse? É inviável. É por isso que o que mais nós encontramos quando andamos pela cidade são imóveis que estão para alugar, para vender. Muitas lojas fechadas, né, cara? Estabelecimentos comerciais. Você vai ali no bosque e você encontra vários. Né? No centro nem se fala. No centro da cidade, pelo amor de Deus. Não preciso nem aqui mencionar. Mas por que isso está acontecendo? Por conta dessas condições que o governo hoje oferece. Luxo para o gabinete da Casa Civil e imposto para quem quer gerar emprego e renda para o nosso estado. Você entrou na política com um grupo bem organizado, né? Com jovens bem esclarecidos, né? São jovens inteligentes, praticamente todos que estavam ao seu lado são pessoas inteligentes. E aí você foi para o MDB, né? Por que você saiu do MDB? Cacique demais? Não tinha espaço? Quando eu entrei no MDB, eu deixei muito claro a minha forma de atuação. Sim. E só entrei lá porque eles me deram garantia e liberdade de atuar de acordo com as minhas convicções. Sim, claro. E foi isso que aconteceu em 2020 e conseguimos a nossa reeleição. Passada o período eleitoral, muito daquilo que nós havíamos conversado não estava sendo colocado em prática. E eles diziam: Jarud, ajude na renovação do MDB. E eu dizia a eles: olha, vocês querem muitas vezes renovação, mas olha para essa mesa azul aqui. Quantos jovens estão sentados aqui com a oportunidade de decidir o futuro do partido? Então toda vez que ia uma foto para a imprensa, ia a foto o quê? Dos cabeça branca. Não tinha jovem na mesa. Sim, claro. Né? Então, o jovem era só você? Era só eu, e que muitas vezes eu tinha que insistir para poder participar dessas decisões do partido. Então, se eu não tenho voz, não tenho vez, como a gente havia deixado claro, combinado, partido, né? Não faz sentido eu estar presente. Além disso, o que foi a gota d'água para a gente
foi a ida do ex-prefeito Marcos Alexandre para lá, porque sabíamos que era uma manobra do PT, da esquerda, para essas eleições. Então, diante disso, com a entrada dele, eu deixei muito claro para o partido que eu não participaria dessa movimentação e que, portanto, eles me liberassem para procurar um outro caminho. E assim aconteceu. Então, a tua saída, ela se deve muito à questão que você acha que essa ida do Marcos Alexandre para o MDB é uma grande farsa. Não compactua com aquilo que eu acredito. É tanto que hoje, se você for olhar para os partidos que estão junto ao MDB, quais são? PCdoB, PSOL, PV, Rede, todos de esquerda. E é justamente aquilo que a gente busca combater hoje no estado do Acre, e não é combater por combater. Porque se hoje nós formos olhar os índices de pobreza do nosso estado, nós temos a certeza de que o grupo que estava aí governando há 20 anos, há 16 anos na prefeitura, trouxe mais pobreza para a nossa população. Então isso significa dizer que nós devemos anular isso aqui e começar a construir algo novo, Sim. de fato. Então, por esse motivo, é que eu resolvi sair do MDB e construir algo que de fato possa contribuir efetivamente com a nossa sociedade, gerando riqueza, independência e liberdade. Então você acha que o MDB está sendo usado ou está sendo conivente? O MDB sabe o que está fazendo. Ah, então tá tranquilo. Ali é o jogo. O mais novo tem de político o que eu tenho de idade, né? Eu tenho até mais, então, eu acho. Não tem ninguém bobo. Não, com certeza. Sabe exatamente o que estão fazendo e sabe a escolha que eles fizeram. São profissionais, né? Eles escolheram, fizeram a decisão deles. Claro. Né? E é uma opção, né, cara? Cada um faz a sua escolha, né? Eles fizeram a escolha deles e eu tive a minha escolha de sair do partido. Então, a partir do momento que eu não compactuo com aquilo que o partido está oferecendo, cabe a mim não fazer parte e manter as minhas convicções perante aquele que me colocou lá, que é o eleitor. Mas a tua saída do MDB não foi... Você queria ser candidato a prefeito pelo MDB? Naquele momento eu estava como presidente do diretório municipal do MDB eleito. Eu era o responsável por conduzir as eleições municipais, independentemente da escolha como candidato a prefeito ou não. No entanto, a intervenção ela passou a aumentar a cada dia e a pressão dos caciques também para que eu aceitasse o candidato imposto por eles. Ora, mas não era eles que queriam a renovação do partido, não era eles que queriam dar voz à juventude. Entendi. Então, eu fui eleito para conduzir esse trabalho. No entanto, esse trabalho a todo tempo sofreu intervenções e, infelizmente, o desfecho foi esse. Não gostaria que tivesse sido dessa forma, mas eu preferi manter os meus valores, a minha convicção, do que fazer parte de um projeto que eu não compactuo. Então, de uma certa forma, você foi forçado a sair, né? Praticamente, né? A gente deixou claro as nossas regras e a forma como a gente trabalha. A partir do momento que o partido não respeita não faz sentido nós caminharmos juntos. Foram te empurrando um pouco para a porta da saída, né? É claro, porque todas as vezes a conversa é calma, Jarud, você é novo. Você é nosso, hein? Você é novo, né? Vai ter chegar a tua hora, né? Patinho novo não mergulha fundo. Eita, vai chegar a tua hora. Não, calma. Vai para deputado federal, vai para aquilo. Então, assim, não é o partido que tem que escolher qual é o caminho que eu vou percorrer. Se eu não sou, né, o autor das minhas decisões, né, eu sou um mero refém da situação. Então, eu não entrei na política para ser refém da situação, eu entrei na política para transformar a situação do nosso Estado. Então, esse poder de decisão ele tem que estar nas minhas mãos e não nas mãos do partido. Jarud, por que tu quer ser prefeito, mano? Vamos lá, eu sou rio-branquense, pé rachado, com muito orgulho. Amo essa terra, né? Eu amo essa terra, eu nunca saí daqui para passar um mês fora, toda a minha trajetória de vida, seja por férias, nada, não consigo, eu amo essa terra. Aqui foi onde eu vivi a melhor infância que eu poderia viver, né, brincando na rua, jogando bola, né, com os amigos, aqui onde eu estudei, consegui Estudou passar. Onde? No colégio criano? Eu estudei em vários colégios, né? Sim. Estudei no Colégio Santa Maria. Legal. Muito bom. No Colégio Meta. E meus pais sempre fizeram de tudo para que eu tivesse uma boa educação. Uma boa educação, né? Pedir empréstimos, fazer... Se viraram, mano. Passou muitos anos pagando conta do meu estudo e do meu irmão, mas graças a Deus deu certo, né? Claro. Então, aqui é onde eu construí as minhas melhores amizades. E aqui é a terra onde eu sonho em poder
garantir às pessoas pelo menos a mesma oportunidade que eu tive. E não dá mais para eu ficar somente no campo da denúncia. A gente está percebendo que não está adiantando só denunciar. Sim. A gente precisa ter a caneta na mão para tomar as decisões. Tem que ter o Quantas poder coisas a de gente decidir, poderia evitar se nós estivéssemos diante de uma prefeitura? E quantas transformações nós poderíamos fazer? Então, quando a gente vai observar o que há de mais importante na nossa população, que é a educação, hoje a gente percebe uma grande dificuldade das pessoas conseguirem, ainda em 2024, matricular seus filhos em creches. Isso é inadmissível. Nós precisamos ter 100% das nossas crianças dentro da escola. A prefeitura precisa fazer uma busca ativa por quem está fora da escola e saber o motivo e ajudar para que essa pessoa não fique fora da escola. Mas isso, infelizmente, acontece ainda em Rio Branco, mesmo em 2024. Até hoje não conseguiram encontrar a solução para os buracos da nossa cidade, onde todos os dias a gente recebe inúmeras reclamações. E por que isso não aconteceu? Primeiro, a gente não tem dimensão do real problema. Nunca uma prefeitura fez uma auditoria para saber o tamanho do problema que nós temos. Quantas ruas nós temos com problema de buraco? Qual é a complexidade de cada rua? Umas vão precisar ser refeitas do zero. Sim. Outras um mínimo reparo. Sim, então, se nós não fizermos uma auditoria, o levantamento das ruas, para sabermos o real problema e quanto precisamos gastar, a gente não consegue fazer um bom plano para conseguir, ao longo do prazo, diminuir esse problema que tanto atormenta ainda a nossa população. As pessoas perdendo pneu, perdendo farol, perdendo quando não perde a vida, né? Quando não perde a vida, que é o nosso bem mais importante. Com certeza. Então isso é um prejuízo e que muitas vezes as pessoas ainda acreditam no que os governantes dizem, né? Que no período de chuva a gente não consegue fazer reformas ou fazer reparos. Então até hoje ainda os prefeitos não entenderam que a gente tem que tapar buraco de janeiro a janeiro. Todos eles são unânimes dizendo que no período de chuva não dá, meu amigo. Não existe isso. Não chove direto, né? Então, em locais que chove não tem asfalto, não dá para se construir asfalto. Então, são essas as soluções que, infelizmente, há 12 anos, por exemplo, tem duas pessoas que estão disputando novamente a prefeitura e empurram o problema de um para outro, né? Na época da gestão do ex-prefeito Marcos Alexandre, não mexeram no rosto do povo, porque dizia que existia um problema judicial e que só poderia mexer depois desse problema judicial. Depois o Bocalhão assume e diz: eu não vou tapar as cenas do crime. E agora o ex-prefeito Marcos Alexandre já muda seu discurso, dizendo: mas como não? Quem é o juiz que vai ser contra modificar ou melhorar a rua de alguém? Ele falou aqui, ele teve aqui, ele falou isso, que... Mas é o mesmo que na época que foi prefeito não mexeu no rosto do povo. Então quer dizer que a população pode ficar no prejuízo, quer dizer que diante do erro lá atrás que foi cometido, a população vai para sempre carregar esse fardo, vai continuar amarrando sacola nos pés para poder sair de casa, porque nenhum prefeito quer resolver. E os órgãos de fiscalização, eles não dão um parecer não sobre isso? Essa discussão ela já foi superada. Ah, tá. Né? Essa discussão ela já foi... é página virada. Já é página virada. Só não faz se não quiser. Agora é claro... Então isso é uma desculpa para não fazer, então? Com certeza. É porque a gente sabe que o investimento nessas regiões é um investimento alto. E muitas vezes o prefeito não está disposto a pagar o preço político por isso. E por não pagar o preço político, quem sofre é quem está morando lá, que não consegue muitas vezes sair de casa, ou tem que parar seu carro numa outra rua, numa principal, ou a sua moto, porque não consegue entrar na rua dele. Ou não passa um ônibus, ou não passa o caminhão da coleta de lixo. Deus me livre precisar de um SAMU, o SAMU não entra. Então essa é a realidade da maioria dos riobranquenses. E aí você me pergunta, né, por que eu tenho vontade de ser prefeito? Não aguento mais olhar para essas situações e ver um empurrando para o outro. É claro, nós não vamos resolver tudo da noite para o dia. Claro, isso é evidente. Mas a gente precisa ter um plano, a gente precisa dar uma resposta para a população. Ela precisa pelo menos entender o que está se passando. E isso muitas vezes não é deixado às claras e eles não têm acesso às informações e muito menos uma resposta de quanto que vai melhorar a situação dela. Então são essas as questões, além de outras, como o transporte coletivo. Que é um calcanhar bem legal de Aquiles forte, hein? A mesma coisa, né? Candidatos que disputam aí há 12 anos não consegue resolver o problema do transporte coletivo. E por que não consegue? Precisa de alguma solução mágica? Não.
Por que o transporte coletivo dá certo lá fora e não dá em Rio Branco? É só a gente começar a analisar. Nós temos hoje em Rio Branco uma única empresa operando, que é a empresa Rio, que foi escolhida a dedo sob um pretexto de que vinha para resolver uma situação emergencial. Tampar o buraco. Nós estamos há quase 4 anos aqui com a mesma empresa e até agora não foi aberto o processo de licitação. Por que nós só temos uma empresa escolhida a dedo para atuar no município de Rio Branco? É uma pergunta. Para você que está aí nos assistindo responder, né? Enquanto os prefeitos continuarem escolhendo pessoas próximas ou amigos para estarem à frente do sistema de transporte coletivo, esse problema ele nunca vai ser resolvido. O melhor jeito para isso é transparência, abre-se um edital, chama-se todas as empresas, tanto que atuam aqui ou fora daqui, que queiram participar e coloca o maior número delas aqui, para que assim a gente tenha concorrência, assim a gente tenha qualidade no serviço e não deixe na mão de um só. É mais saudável, né, cara? Exatamente. Para todo mundo, na verdade. Aí eu te pergunto, precisa ser gênio para pensar nisso? Desde 2017 a gente está falando lá na Câmara Municipal de Rio Branco. Quem que está ouvindo? Ninguém. Então, quando você me pergunta por que eu tenho vontade de ser prefeito, são por essas questões que há muitos anos não são resolvidas e os mesmos de sempre brigam, empurram um para o outro, mas não querem buscar soluções efetivas para os problemas de sempre da nossa cidade. Querem fazer paliativos, né? Tem que resolver, tem que resolver. E muitas vezes aquilo que a gente fala, as pessoas já não acreditam mais, né? Por conta dos últimos anos, daquilo que a gente viveu, das experiências que elas passaram. Então, estão certas e muitas vezes falar isso. Mas a gente quer construir algo diferente, a gente quer deixar as claras para a população e quer que ela participe. Até para a gente conseguir achar dados referentes à prefeitura, ao governo, é muito difícil. Nós não temos um governo aberto, governo que eu falo no sentido macro, né, tanto de prefeitura quanto de governo do estado do Acre mesmo. Nós não temos os dados abertos para que a gente possa tomar as melhores decisões possíveis, né? A gente não implementa a tecnologia necessária para dar o conforto à nossa população. Então, hoje, por exemplo, você não consegue ainda fazer um agendamento num posto de saúde através de um aplicativo. Que sentido faz isso? Hoje, nós estamos na era do WhatsApp, né? Boa parte da população tem celular, tem acesso à internet. Praticamente 90%. Mas não, ela tem que sair de casa, acordar 4 horas da manhã para ir para a fila de um posto pegar uma senha. O que será isso, cara? Falta de gestão. Gestão, cara. Falta de organização, falta de eficiência. Eu tenho certeza que hoje a prefeitura ela não tem na palma da mão o controle, principalmente da produtividade de um médico. Saber se o médico realmente foi hoje trabalhar, saber quantas pessoas ele atendeu e se atendeu com qualidade. Sim. Né? Quais são os medicamentos que a gente tem disponível. Os que não tem, né? Os que não tem, para a gente deixar claro para a população por que não tem ou por que está em falta. Não temos uma avaliação. Então, hoje o cidadão que ele é atendido num posto de saúde, ele não consegue avaliar o atendimento dele. Com isso nós não sabemos qual que é igual o aquele posto, negócio do banco, né? Deu uma nota né? Qual é o posto de saúde que está atendendo melhor. Já pensou se nós conseguíssemos premiar aqueles que estão fazendo bons trabalhos, né? Os postos de saúde, motivar essas pessoas para que possam cada vez mais... Para trazer a equipe para perto, para se esforçar mais e dar o melhor dele, né? Dar resultado para a nossa população. Então são coisas como essa que não estão se pensando a nível de prefeitura aqui em Rio Branco. E que se for colocado com inteligência, dá certo, né, cara? Dá certo. Basta ouvir também aqueles que estão trabalhando lá na ponta. Né? Tem posto de saúde hoje que infelizmente não consegue nem trabalhar por falta de segurança. Então, os próprios funcionários não se sentem seguros para trabalhar naquele ambiente, que já foram assaltados lá dentro. Então, quando a gente vai pensar nesse contexto, a gente vai começar a pensar em soluções que não são fáceis, não estou dizendo aqui que são fáceis, mas que precisa de boa vontade política para serem resolvidas. É claro, não estou aqui nem reinventando a roda, tudo aquilo que eu falei aqui com certeza já foi aplicado em um outro lugar. Essas boas práticas elas acontecem em todo o Brasil. Precisa reinventar a roda. É fazer o básico bem feito. Rapaz, e que caso é esse dessa policial civil, né, cara? Esse caso... É meio estranho, né, cara? Esse caso, ele mexeu comigo enquanto ser humano. Sim. Há 7 anos que eu estou na política, eu nunca fiz a defesa enquanto advogado de um cidadão por questões políticas. E nesse, eu mandei mensagem para ela e me prontifiquei. Conte comigo. Conte comigo por conta da situação. Veja bem, uma servidora que vê um teto desabando,
A cabeça dela, né, quase que causando um acidente a ela, por conta de reportar a situação, foi aberta uma sindicância e que ela pode ser punida por esse ato. Então, é literalmente o poste mijando no cachorro. É no mínimo estranho, né? Não pode estar acontecendo isso dentro da administração pública. Nós estamos em 2024, não podemos mais tolerar perseguição. O servidor público ele tem que ter a liberdade para falar sobre o seu ambiente de trabalho. Mas toda vez que isso acontece dentro do governo, dão uma forma ou de abafar ou de perseguir. Então, situações semelhantes a dela, inclusive, estão vindo à tona por conta da coragem da Ercilândia de falar sobre o assunto. E é importante que nós, parlamentares eleitos, deputados estaduais, seja vereadores, deputados federais, senadores, estejam ao lado da população nesse momento, para que assim a gente possa garantir a eles essa liberdade. Não faz sentido algum termos um representante que não defenda a liberdade de expressão, ou que faça pior ainda, que defenda a censura. Então, nesse caso da Ercilândia, é um caso muito claro de abuso de autoridade, e isso tem sido unânime até mesmo no discurso dos deputados, de que houve o excesso, mas para isso a gente precisa fazer justiça. Nós não podemos deixar esse processo de sindicância aberto. E nós, enquanto deputados, temos o poder de encerrar isso através de um decreto legislativo, que foi o que eu apresentei na Assembleia hoje, e assim a gente conseguir, de uma vez por todas, dar a tranquilidade que ela busca durante todos esses dias. Então, a cabeça dela está a mil, ela nunca passou por uma situação como essa, não sabe o dia. Ela nem esperava pela reação de um negócio desse, né? E ela só tem a nós nesse momento. Então é importante que os deputados estejam unidos nessa causa, a fim de que não se deixe uma servidora pública, que inclusive foi elogiada pelo seu trabalho no seu ambiente, ser perseguida por conta de falar. Já tem bons serviços prestados, né? Por falar de uma condição do seu local de trabalho. Como eu já disse, né, nós estamos em 2024 e perseguição foi tema de debate político nas eleições quando houve a troca de governo. Sem dúvida. Muitos reclamavam que o governo anterior fazia perseguição, mas a gente percebe as mesmas atitudes diante do atual governo. Para isso, é preciso coibir e dar a garantia da liberdade das pessoas poderem se manifestar sobre o seu ambiente de trabalho. Aí mostra o seguinte, que é uma prática muito comum, né, de muitos políticos, que durante uma campanha o discurso é quando assume o poder, o discurso ele é esquecido por completo, né? E muitos deputados ainda subiram na tribuna e falaram, mas o governador não tolera, não compactua com esse tipo de comportamento. E por que não toma atitude, né? Foi isso que nós pedimos. Então, se não compactua, e é ele quem coloca o delegado-geral da Polícia Civil lá, que tome também as devidas providências. Vamos mandar arquivar, então, o caso da Ercilândia. Né? Chama a Ercilândia para uma conversa, porque o que o governo deveria fazer naquele momento, primeiro, pedir desculpa para a servidora, por colocar ela numa situação de risco. Com certeza. Segundo, dar à população a garantia de que aquela delegacia ela seria reformada e, diga-se de passagem, para ontem, para que não pudesse acontecer acidente com outros servidores. E terceiro, assumir a responsabilidade por tudo isso. A culpa é minha, né? Em nenhum momento isso aconteceu. E nós tivemos acesso a documentos que desde 2022 já haviam solicitado a reforma do forro da Copa. Tem um laudo pericial dizendo, olha, caraca, reforme, esse é um problema antigo já então. Reforme, porque pode vir a causar um acidente. O governo do estado do Acre ignorou esse pedido e esse laudo pericial. No ano seguinte, em 2023, novamente um outro documento reforçou especificamente, está lá no documento, né, a solicitação de reforma do forro da Copa. Novamente foi ignorado. E foi justamente o local que caiu. E quem foi processada, diga-se assim, né? Quem foi aberta uma sindicância foi contra a Ercilândia, que fez a denúncia daquilo que infelizmente por muitas vezes foi denunciada e solicitada a reforma, mas que foi ignorado pelo governo do estado do Acre. Então, para você ver a inversão de valores... Hein, Jairo, tu imagina se tivesse acontecido alguma coisa com ela? Né? Graças a Deus ela está viva para relatar o que aconteceu. Sim, claro. E conseguiu filmar a situação, mas poderia não estar nesse momento. Sim. Né? E quantos outros servidores estão sendo colocados diante desse risco?
Então é preciso que o governo reflita sobre essa atitude, assuma a responsabilidade e o erro e principalmente garanta a manutenção necessária para que situações como essa não aconteçam. Não é a perseguição que vai resolver os problemas do governo do estado do Acre. Tinha que chamar para sentar, para conversar, vamos conversar. É trabalho e responsabilidade. Sim. E é isso que nós cobramos do governo. A causa animal tem sido uma bandeira do nosso mandato. E o projeto Cuidar, ele justamente, ele foi criado por a gente não acreditar mais, tanto em prefeitura quanto governo, em políticas públicas para a gente melhorar a situação dos animais, principalmente em situação de rua. Fizemos várias propostas, emendas, brigamos para que as coisas melhorassem, mas infelizmente nada foi para frente. A exemplo, o Castramóvel. Nós fomos em busca de recurso para o Castramóvel, conseguimos o recurso, entregamos para a prefeitura, o Castramóvel está aqui, mas não está funcionando. Então a gente fica desacreditado, né? E pensando nisso, a gente começou a refletir como é que a gente pode realizar algo que não dependa da prefeitura ou do governo, voltado à causa animal. E aí começamos a discutir com a equipe e chegamos numa solução, enviar as nossas emendas para a Universidade Federal do Acre. Assim a gente conseguiu o quê? Com que os estudantes do curso de veterinária tivessem a prática top e ao mesmo tempo garantir para a nossa população, principalmente a população de baixa renda, que consiga ter o atendimento veterinário para o seu animal de estimação. E foi um plano piloto que deu muito certo, né? A nossa parceria com a UFAC, ela só aumentou de lá para cá. Quero inclusive aqui agradecer o Acácio, que é o responsável pelo projeto, pela parte da UFAC, e nós fizemos foi aumentar a emenda, nós duplicamos, mas dentro da universidade já chegou no limite, né? Por conta de equipamentos, teto, né? por conta de mão de obra, por uma Sim. série de outras de questões. Então, as associações hoje têm acesso, né, que o pessoal confunde com as ONGs, tem acesso, os protetores individuais têm acesso e a nossa população também. Agora, é claro, o projeto Cuidar, ele não é suficiente para atender todos os animais em situação de rua e também de pessoas que possuem animais e têm baixa renda. É impossível que a UFAC ela dê conta de tudo isso nesse momento. Então a gente sempre reforça o pedido para a prefeitura e para o governo do estado do Acre nos auxiliar também através de programas de castração, disponibilizando atendimento veterinário, uma série de outras de coisas. Sim. Então as pessoas que desejarem ser atendidas pelo nosso projeto, pode deixar uma mensagem nas nossas redes sociais que a nossa equipe vai entrar em contato, explicar como funciona o projeto e vai para uma fila de espera, porque infelizmente a gente não consegue vaga para todo mundo. Gostaríamos que sim, e se Deus quiser, quando formos prefeitos, vamos colocar, pela primeira vez da história de Rio Branco, um plano para a causa animal em prática. Hoje nós não temos, como eu falei, um plano para castrações, para reduzir os animais em situação de rua. E são milhares, né, cara? São muitos, que causam acidentes, que transmitem doenças. Então, acima de tudo, é saúde pública. Mas os prefeitos anteriores sempre fecharam os olhos para a causa. E a gente tem essa responsabilidade. Além disso, também nós vamos anunciar, ainda para esse ano, as emendas que nós fizemos para que a gente consiga atender ainda mais essa população que infelizmente não tem condições de levar o seu animalzinho numa clínica particular. Nós vamos firmar convênios, parcerias com clínicas também privadas para a gente conseguir aumentar a capacidade, já que na Universidade Federal do Acre a gente já chegou no limite. Nós vamos agora ampliar através de parcerias com empresas privadas para que assim a gente consiga garantir o maior número de atendimento possível. Então, o projeto Cuidar, ele nasceu dessa necessidade de, infelizmente, o poder público não fazer a sua parte e, graças a Deus, a gente tem conseguido dar as condições mínimas para que a população, principalmente de baixa renda, que não tenha condições, consiga dar um tratamento adequado para os seus animaizinhos. O brasileiro como um todo, durante muito tempo, e agora parece que tem aflorado mais, muitos bandidos se escondem atrás de um mandato.
Tu acha que tem saída pro Brasil ainda, cara? Claro que tem. Tem, né? A gente deve acreditar, ou até... A gente não pode desacreditar nunca, né, cara? Olha, Alderian, nos meus 34 anos de idade, eu não posso me dar o luxo de desacreditar no Brasil. Sim. Alguém que já tem 60 anos, 70 anos, eu até entendo por todas as decepções tá meio que passou. cansado, né, já? Mas eu não me dou esse luxo. E é por isso que eu acordo todos os dias em busca de transformar essa realidade. Porque a gente só vai mudar a política de dentro para fora. É verdade. Não tem outra forma. E é claro que isso só vai acontecer se boas pessoas ocuparem esses espaços. Então, por exemplo, dentro do Novo a gente não tem político de estimação. Sim. Aquele que estiver fazendo um bom trabalho vai tem coronel, não. Não tem coronel, não tem cacique. Sim. Essa é a grande vantagem do Novo. E não tem gente que busque fazer atos de corrupção. Então, sempre quando você vê uma gestão do Novo, seja numa cidade ou seja num estado, pode ter certeza que lá não vai ter jatinho à disposição, lá não vai ter carro de luxo à disposição. Como é que você vê uma luta, que é uma luta constante, né? 21 contra 3, às vezes contra 1. Como é que é essa situação na Assembleia? Não é fácil. Eu dizer que é fácil, eu estaria mentindo, né? Exato. A gente sabe, naturalmente, o posicionamento e os compromissos de cada deputado. Mas é como eu falo, hoje, por exemplo, a gente trouxe um assunto que foi bem polêmico e você acaba tendo 10 deputados se posicionando a favor do governo e a gente não tem tempo de 10 deputados para rebater, né? Eu tenho tempo de 1, mas... nem tempo e nem número lá dentro da casa para te apoiar, né? Então, querendo ou não, isso no debate político faz a diferença. Claro. Mas a gente sempre busca, com muita coerência, falar dos nossos posicionamentos. Em 7 anos que nós estamos na política, nunca fui acusado de levar uma fake news para a tribuna. Até porque antes de todas as denúncias que nós apresentamos... É uma posição com responsabilidade. Nós temos a responsabilidade, primeiro, de ouvir o outro lado, de investigar, de saber se realmente aquela denúncia que nos foi feita, ela é de origem lícita e se aconteceu realmente aqueles fatos. Então, antes de nós levarmos uma denúncia para a tribuna, a gente sempre tem a responsabilidade de verificar se procede ou não. Então, com isso, graças a Deus, ao longo desses 7 anos, a gente adquiriu uma credibilidade e também algumas operações, tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Civil, tiveram como origem as denúncias que nós fizemos. Então, isso para a gente, claro, nos traz mais responsabilidade, mas também o compromisso de sempre verificar se aquele fato que foi trazido ele é verdadeiro ou não. Hoje é 6 de fevereiro, né? A gente está começando... Dizem que o ano começa depois do carnaval, né? Semana que vem vai ter carnaval. Qual a grande mensagem que você deixa para as pessoas que estão nos assistindo aqui, para os acreanos, pessoas que moram em Rio Branco, de otimismo para que elas encarem o 2024 de uma forma diferente, cara? Primeiro, não desistir da nossa cidade. Não querer ir embora de Rio Branco. A esperança, ela não acabou. Sim. Segundo, a gente só vai transformar essa realidade se a gente fizer as escolhas diferentes do que nós fizemos no passado, né? E terceiro, a gente tem que construir a mudança que nós queremos. Eu sozinho, o Alderian sozinho, você que está aí nos assistindo sozinho, não vai conseguir transformar absolutamente nada. Então, vamos despertar juntos por uma cidade melhor. A gente unida, a gente é mais forte, né, cara? Não é isso. E vamos traduzir esse sentimento de revolta em ação. Sim. Não vai adiantar eu ficar atrás do celular reclamando. Sim. Não vai adiantar eu xingar um político. Não vai adiantar eu fazer isso. Mas se eu arregaçar as mangas e começar a apoiar as pessoas que eu acredito, ou então eu mesmo entrar para fazer a diferença dentro da política, é isso que vai fazer a nossa cidade, o nosso estado melhor. Você que está aí nos assistindo, muito obrigado pela audiência. Deus te abençoe. E você é um vaso de transformação. Aí na sua casa, na sua vida, aonde você estiver, você pode mudar a sua realidade e a realidade das pessoas que estão ao seu entorno, né? É isso. Depende de você, né? Depende de cada um de nós. É isso aí. Valeu. Obrigado aí pela participação de todo mundo. Valeu, Reluz. Valeu, Tamo junto.
Podcast, papos inteligentes. Yeah, com pessoas incríveis. Podcast, papos inteligentes.